Nesse vídeo de hoje eu vou expor um pouco da minha estratégia que eu venho utilizando já há algum tempo no Nasdaq a respeito de regiões institucionais que a gente pode verificar que elas são montadas logo após a abertura do mercado à vista ali. O que a abertura do mercado à vista tem a ver com as melhores oportunidades de day trade do dia? Para 99% dos traders, nada. Mas para as instituições é o momento mais importante. É quando elas definem as suas áreas de interesse. E são essas áreas que nós vamos usar para mostrar uma estratégia de altíssima probabilidade, a qual eu já venho utilizando há algum tempo. E até mesmo quem me segue ali no Instagram ali, eu tenho demonstrado algumas regiões que eu tenho percebido que o institucional tem utilizado para montar posições no seu dia a dia ali, desde a abertura do mercado na segunda-feira até o fechamento do mercado ali na sexta-feira. Todos os dias após a abertura do mercado, eles montam algumas posições ali de interesse deles e atuam nessas regiões durante a semana, montando a sua posição ali, né? E como você pode ver aqui, eu marquei aqui no gráfico aqui as regiões geralmente de interesse dele: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tenho marcado aqui regiões aqui, né? Como você pode ver. E como eu utilizo essas regiões? A gente pode ver que na segunda-feira, geralmente, o mercado ele abre à vista ali e ele vai ele vai criar uma região de interesse ali. Vai proporcionar ali uma boa oportunidade ali ou de compra ou de venda, mas maior do que isso, ele vai te dar uma sinalização de onde ele quer estar levando esse mercado, de onde ele quer estar atuando durante toda a semana, entendeu? Então, geralmente a segunda-feira eu uso ela como uma região ali onde ela vai me proporcionar ali um direcional, um viés da semana ali, se é um viés de alta ou é um viés de baixa, né? E todos os dias eu vou ter uma região onde eu sei que o preço vai estar atuando para vai estar demarcando ali como se fosse uma região após a abertura ali do avista, uma região onde o mercado vai estar atuando institucional e delimitando ali as áreas de atuação dele, né? Como a gente pode ver aqui, eu tenho marcado aqui de segunda a sexta-feira, né? E vou demonstrar aqui mais ou menos como eu vejo que o mercado atua, entendeu? Então, digamos aqui que o mercado abriu na segunda-feira, ele veio, jogou o mercado para cima, fez um topo, retornou, voltou na região de interesse que da segunda-feira aqui, e o que, que ele faz? Ele cria como se fosse um suporte aqui e retorna o mercado para cima aqui. O mercado sobe, sobe, sobe. Digamos que acaba uma segunda-feira, o mercado fica mais lateral, uma lateralidade. Abriu a terça-feira, o mercado ele faz uma nova região de interesse, digamos que seja aqui, onde eu tenho marcado aqui, essa região de interesse. O mercado vai atuar nessa região, e a partir do momento que ele sabe o, o, o preço que ele quer atuar, se o preço está caro ou barato, ele vai usar essa mesma região como um suporte ou uma resistência para estar fazendo como se fosse um ping-pong e jogar o mercado em outra direção, né? E assim ele segue. Chega a quarta-feira, o mercado novamente proporciona uma região de interesse dele após a abertura. E o que esse mercado faz? Ele atua nessa região para jogar o mercado para a posição que ele queira novamente. Sempre em confluência do que? Da segunda-feira. Eu vou atuar. Chega a quinta-feira, o mercado faz o que? Abre novamente uma região e ele utiliza essa região
para impulsionar o mercado para o interesse dele. Então ele voltando na região, ele usa ela como um suporte, uma resistência e impulsiona esse mercado, ou mais para cima ou mais para baixo. Abre o interesse na sexta-feira, o mercado faz o quê? Novamente ele vai trabalhar nessa região de interesse dele e a partir do momento que ele define a região que ele quer, para onde ele quer mandar o preço, simplesmente ele faz essa atuação de preço. E essas regiões elas atuam como um suporte ou uma resistência geralmente, né? Aqui como a gente pode ver aqui uma segunda-feira em amarelo que eu fiz aqui, a gente vê que ele tem uma região de interesse ali, né? Ele cria essa região de interesse em amarelo, o mercado cria uma tendência, ele retorna para essa região e simplesmente o preço ele rejeita essa região aqui e segue uma tendência ou de compra ou de venda, né? Aqui nesse caso aqui de compra eu fiz, né? Abriu a região de terça-feira, o mercado vai manipular nessa região aqui de interesse dele, tanto para jogar um movimento para cima ou para baixo. Mas geralmente os maiores movimentações vai ter o que? Uma interferência dessa região, entendeu? Onde ela faz o movimento. E assim segue. As regiões sendo manipuladas, sendo durante a semana. Eles usam essas regiões aí para estarem atingindo os objetivos dele, né? Mas como que acontece isso? Aqui, essas marcações que eu tenho são as marcações desta semana que a gente utilizou. No meu Instagram lá eu publiquei todos os dias as regiões lá e demarquei elas com cores diferentes, passei para quem me segue lá, né? Para o pessoal colocar no gráfico deles e observarem a atuação, né? Desse preço. Então vamos aqui abrir o gráfico aqui num tempo aqui de 1 minuto, geralmente que eu utilizo para estar dando minhas entradas, né? Fazendo as minhas entradas. Então vamos lá. Vamos para segunda-feira aqui. Aqui a gente está no gráfico de segunda-feira, 1 minuto, né? Lógico que tudo isso eu já tem uma análise antes, né? Eu vejo os pontos que eu quero estar atuando ali no gráfico já em 4 horas, diário, 1 hora, 15 minutos, né? Mas o que determina o meu viés de compra ou de venda, ou a operação que eu vou fazer no mercado à vista, é após a abertura do mercado ali mesmo, onde eu vou identificar a região de atuação e, em confluência com essa região, vou fazer a minha compra ou minha venda naquelas regiões ali, entendeu? Mas, eu tô vendo aqui, o mercado, aqui a gente está no horário de Nova York, tá? Então aqui sempre a gente vai ver aqui a abertura do mercado aqui 9h30, que é o horário de Nova York, né? A abertura de Nova York ali, né? Aqui pra gente 10h30, mas no meu gráfico vai estar sempre 9h30. Por quê? Porque eu vou operar o mercado americano, então eu tenho que estar em confluência com o horário de lá, né? Para estar me situando nas minhas entradas, né? A gente tem a abertura no mercado, então, à vista, às 9h30. Deixa eu ver aqui. Vou mudar aqui, ó. Aqui. Mudei o gráfico aqui. Aqui a gente tem somente, agora aparecendo aqui para mim, somente o pregão eletrônico aqui do mercado à vista, ou seja, todo o mercado futuros anterior ao mercado à vista, ali, o mercado da Europa, o mercado da Ásia, ele não aparece aqui para mim nesse gráfico, tá? Mas ele aparece aqui para mim o gráfico somente do à vista. Então a gente tem uma visão um pouquinho diferente daquela do gráfico que tem todo o pregão do futuros ali quando o mercado à vista não está aberto ainda, né?
Então aqui a gente tem a região aqui da abertura aqui, eu identifiquei aqui que é uma região de briga aqui, uma região de montagem de posição aqui, né? A gente tem a atuação do preço aqui, quando o mercado ele enxerga essa atuação aqui, simplesmente ele delimita ali essa região, né? A gente vê aqui uma manipulação aqui, tirando fundos antigos aqui, nesse caso aqui do dia anterior, né? A gente tem o preço caindo para essa região aqui, onde você vê que ele não tem mais interesse nenhum, ele começa a retornar. Quando ele retorna para a região que eu tenho determinada de abertura aqui, essa região eu já fico mais de olho nela, né? Vendo o que acontece. E aí também entra um pouco da sua visão de mercado, né? E eu trabalho com Smart Money, então aqui eu vejo o quê? Eu vejo a abertura do mercado às 9h30 aqui, ele faz um topo, um fundinho aqui, tudo em 1 minuto aqui, pra mim, né? Quebra aqui, retorna aqui, faz uma perna de alta, vem aqui e quebra novamente. Nesse momento que ele quebra aqui, para mim ele já fez uma mudança de característica aqui. Então o que? Eu tenho um mercado aqui me dizendo que ele quer virar para alta. E aonde está a minha atuação? Onde que está a região que eu vou ficar de olho? É esta região aqui. Esta região onde que eu vou ficar de olho para ver o que vai acontecer aqui. O que o mercado vai me dizer que ele quer fazer na região aqui. Se ele vai continuar o movimento de queda dele, ou se simplesmente com o que ele está me mostrando aqui, ele vai mostrar para mim o quê? Que ele quer subir, em vez de cair, né? Que ele quer continuar com o movimento de alta. Como aqui eu tenho uma inversão aqui, de característica, eu sei que ele quer subir. Então, a maior probabilidade minha aqui seria uma compra nesse local aqui. Retornando para essa região aqui, ela vai me dar o quê? Vai me dar um ponto aqui onde eu sei que eu posso estar fazendo uma compra ou uma venda, né? Para mim seguir o movimento. Acima dessa região aqui, o que eu quero fazer acima dessa região aqui? Acima dessa região eu só quero comprar. Porque eu sei que acima dessa região aqui o mercado vai o quê? Provavelmente ele vai continuar a subir. E abaixo dessa região em amarelo aqui, que o institucional está utilizando, eu sei que ele quer levar o preço mais abaixo. Então dou preferência à venda. O que nesse momento aqui eu poderia fazer? Poderia esperar esse mercado aqui, como ele quebrou aqui, ele voltar a retornar aqui para fazer uma compra aqui numa região aqui, vendo essa região aqui de defesa aqui também, ou eu posso esperar ele subir novamente, se afastar dessa região em amarelo aqui, e quando ele retornar aqui nessa região, eu efetuar uma compra para seguir o que? Seguir um movimento altista. Ah, mas não retornou nessa região, não tive confiança de pegar a compra aqui. O que eu faço? Não faço nada. Espera ele retornar. Passou-se a segunda-feira, a gente tem o que? A terça-feira aqui. Mesma coisa. Mercado abre às 9h30 ou 10h30 aqui no Brasil, né? 9h30 em Nova York. A gente vê o que? A região se formar aqui da terça-feira de interesse aqui. O que eu tenho novamente aqui nessa região? Eu tenho o mercado trabalhando, um mercado de alta, né? Vindo de alta, mas fazendo o que? Quebrando estruturas aqui. E não se afastando da região de interesse aqui. Essa região institucional aqui. Mas sim trabalhando nela. Mas sim trabalhando nessa região aqui. O que eu tenho? Aqui eu tenho claramente aqui uma quebra de estrutura aqui em 5 minutos, provavelmente aqui.
onde eu tenho o quê? Uma região de interesse aqui e tenho a região de topo aqui de defesa, que seria um order block, mais ou menos nessa região aqui. E o mercado ele faz o quê? Ele vem e reage na região, tá próxima à região minha, aqui, ele vem quebrando, ele me daria o quê? Uma oportunidade de venda. Se eu não pegasse a venda aqui em cima aqui, provavelmente eu conseguiria pegar uma venda aqui embaixo aqui, ó. Ele veio, você vê que quando ele chega na região, lateraliza e cai, tanto você pode pegar uma entrada aqui nessa região, como você pode pegar uma entrada de venda, daria para pegar uma entrada de venda quando ele vem e quebra esse fundo aqui, ó. Quebrou esse fundinho aqui, aqui ele te dá uma regiãozinha de venda aqui. Você pode pegar o rompimento e descer junto. Ah, mas não consegui. Não me deu uma confiança. Tudo bem. Vamos para o próximo dia. O que, que a gente tem aqui? O mercado abrindo novamente. O mercado ele me mostra a região de interesse dele. Estou trabalhando o que na quarta-feira? Abaixo da região de terça-feira e acima da região de segunda-feira. Então, eu tenho que ficar atento agora a 3 regiões aqui, porque eu sei que nessas 3 regiões aqui eu tenho preço, eu tenho uma região institucional onde o mercado vai estar com interesse trabalhando. E o que, que o mercado me entrega? O mercado abre, me mostra a região ali de interesse dele, começa a trabalhar nessa região, quebra para baixo, volta na região, testa e quebra. Depois começa a trabalhar novamente para cima, formando uma estrutura, volta na região de interesse institucional. Institucional que é o que? Provavelmente ele não. Aqui dá para a gente entender que quando ele chega nessa região aqui, ele tem uma forte atuação do preço aqui. Então toda vez que ele chega aqui, ele tem uma grande quantidade de venda entrando e o mercado você vê que ele não consegue trabalhar acima dessa região. Ele faz o quê? E ele quebra, começa a quebrar, começa a trabalhar na região de interesse da segunda-feira aqui. E eu vejo o que? O mercado estagnando e voltando sempre a essa região aqui de interesse. Ele faz o que? Quebra, começa a trabalhar acima. O que eu disse, a região de segunda-feira é muito importante, porque ela é uma região que define o interesse institucional em estar montando posição e para onde ele quer mandar o mercado, para onde ele quer ir. Ele dá o viés de onde ele quer atuar. Então, esse mercado ele está me dizendo o quê? Ele está chegando lá na segunda-feira aqui, na região de segunda-feira. Está trabalhando abaixo? Trabalhou abaixo. Mas trabalhou muito pouco tempo, não formou estrutura, não formou uma estrutura aqui de vendedor aqui com força. Tanto é que ele trabalha um pouco abaixo, volta a atuar na região de segunda-feira, o mercado começa a subir, ele quebra a estrutura aqui. Aqui a gente vê uma quebra de estrutura, não tem força nem para chegar novamente na região de segunda-feira aqui para tentar testar ela e quebrar ela para baixo. Ele começa, retorna e começa a trabalhar o que? Acima de quarta-feira já, ó. Acima de quarta-feira. E essa região aqui virou o quê? Virou uma região de suporte a partir do momento que ela quebra para cima e começa a trabalhar um tempo acima. Ela forma o quê? Uma região de suporte, onde eu posso o quê? Ver uma oportunidade para mim entrar o quê? Comprado nessa região. Tudo bem. Passou quarta-feira, chegamos na quinta-feira. O que que o mercado faz? Abre novamente uma região de interesse, onde o mercado não quer, a gente vê que ele não quer trabalhar abaixo. Ele lateraliza aqui em 1 minuto, quebra para cima, chega na região de terça-feira que a gente tinha lá, sente essa região. É uma região onde provavelmente a gente tem uma inversão ali de vendas para compra, entendeu?
O institucional aqui, o que ele está fazendo? Ele está fechando as ordens dele de venda que ele tem nessa região aqui para abrir compra. Por quê? Por que isso? Por quê? Porque ele já está trabalhando, como a gente pode ver aqui, ó. Segunda-feira comprando, terça-feira ele vendeu, retornou na região ali de segunda-feira, abriu uma região de quarta-feira e na quarta-feira mesmo ele já trabalhou acima e na quinta-feira, após a abertura, ele faz o quê? Abre uma região de interesse, começa o quê? Trabalhar acima da região de quinta-feira. Ele só tem uma região aqui de terça-feira para cima. E ele faz o quê? Começa a trabalhar acima dessa região. Acima. Então a gente tem o que aqui? Segunda, quarta e quinta jogando o preço para cima e um dia somente de correção aqui. Um dia somente de correção. E esse dia de correção ele já foi superado. Agora virando também uma posição de alta. E o mercado o quê? Subindo. Então chegamos na quinta-feira, o mercado só sobe. Aí a sexta-feira a gente tem o quê? Tem o final do pregão. O que a gente tem geralmente? A gente nessa sexta-feira, o que nós tivemos? Nessa sexta-feira agora, a gente teve o mercado batendo máxima histórica, formando máxima histórica, né? A gente teve uma pequena manipulação de mercado alguns minutos antes da abertura do mercado à vista. Se você acompanhou o mercado, você viu que agora na sexta-feira, antes da abertura, o mercado simplesmente ele deu algumas velas ali de alta ali, uns 2, 3 minutos antes da abertura do à vista e formou um topo histórico, né? Que tirou toda a liquidez da noite, da madrugada, da Ásia e formou um topo histórico, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui ele vai estar para mim 9h28, porque a gente está no horário de Nova York, mas seria 10h28, simplesmente o mercado 5 minutos antes de abrir, ele estourou para cima, né? Aí ele o que? Criou-me o que? Uma região de interesse aqui, uma região institucional. O que? Provavelmente o institucional ele vai fazer o que? Ele vai fechar as posições compradas dele, porque nenhum institucional, se ele está com a posição dele comprada, a maior parte da posição dele está aqui, ó, na segunda-feira aqui, onde ele começou a montar a posição dele, na sexta-feira ele quer o quê? Ele quer fechar uma parte dessa posição. Por quê? Porque ele está num topo histórico muito difícil desse mercado continuar a subir mais do que isso, porque o interesse deles vão estar todos aqui para baixo aqui, né, de liquidez, que o mercado se movimenta a partir de liquidez, né? Então ele vai realizar, simplesmente realizar. E o que o mercado fez? O sentimento do mercado era, poxa, o mercado está em topo histórico. O pessoal fala o quê? Esse mercado vai continuar a subir mais. E o institucional faz o quê? Ele abre a região de interesse dele, joga o mercado todo para cima um pouco antes da abertura, o mercado abre, ele já tem essa região e ele começa a fazer o quê? Manipular o preço. Você vê ele quebrando estrutura em 1 minuto, em 5 minutos. Aí o que a gente tem aqui? A gente já tem definido a região de atuação dele. Ele já sabe aonde ele quer atuar. Mas na sexta-feira a gente tinha uma notícia. A gente tinha uma notícia de inflação ali. Foi uma sexta-feira bem esvaziada, mas a gente tinha uma notícia de inflação às 11 horas da manhã, né? E o que esse mercado faz? Eles simplesmente já estão dentro da região deles. Mesmo a, a notícia de inflação, que é nessa vela aqui, ó, que aqui está 10 horas, mas seria 11 horas no Brasil, mesmo essa notícia sendo uma notícia boa, onde o que foi constatado ali que a inflação ali tinha caído, ali a percepção de inflação a longo prazo tinha caído, tinha vindo menor do que a expectativa ali, né? Ela veio menor. O que a gente teria? Uma inflação baixa, a gente teria um mercado que subindo, um mercado comprador, né? Otimista, né?
a economia vai bem. Mas o que acontece quando esse mercado chega na região já definida pelo institucional e toca nessa região? Simplesmente você pode ver aqui, ó, o mercado recebe a notícia de uma inflação menor nos próximos meses, né? Nos próximos anos ali, uma percepção de inflação menor. Simplesmente ele chega na região, não passa essa região aqui, porque o institucional já montou a posição dele, já, né? De realização ali, onde ele vai vender. E o mercado só toca na região aqui, onde ele tá, o institucional tá posicionado, e o mercado faz o quê? Começa a trabalhar em queda. Mas muitos pensam o quê? Não, esse mercado vai continuar a subir, porque a perspectiva de inflação veio baixa. Então esse mercado vai subir. E o mercado não sobe. Tanto é que o mercado fechou aqui, ó. Fechou no meio do range entre sexta-feira e terça-feira. Entendeu? Então aqui é onde que a gente faz a nossa atuação. Nessas regiões aqui, tanto elas podem atuar como uma região de resistência, né? Onde o mercado vai chegar nessa região aqui, vai bater nela e vai cair, como ele pode vir trabalhar acima dessa região e quando ele retornar ela vai usar, você vai usar ela como um suporte. E ela vai continuar, e o preço vai continuar subindo, entendeu? Então, o mercado, ele se posiciona a semana inteira, o institucional. Ele vai se posicionar a semana inteira. Só que você tem que entender as regiões que você pode estar usando para estar confluindo com essas regiões do institucional, onde você vai estar atuando, entendeu? Para estar pegando tanto compra, tanto venda. Não ficar enviesado com notícia também. Porque se chegar nessa região aqui o mercado simplesmente não passar, quer dizer que o institucional não tem interesse em trabalhar acima. Ou se chegar nessa, se ele cair, chegar nessa região aqui, nessas regiões aqui, e não cair mais, quer dizer que o institucional não tem interesse em preços mais baixos. E são essas regiões onde você vai fazer as suas operações de compra ou venda. Como a gente pode ver aqui, deixa eu voltar aqui para trás. Vamos ver se dá oportunidades de compra e de venda nessas regiões. Vamos dar uma olhada. Se eu posso estar atuando, comprando, vendendo, se é lucrativo realmente, isso que eu tô te mostrando. Vamos ver? Vou pegar aqui. Aqui, se eu fizesse vamos supor, se eu fizesse uma região de compra aqui, bem na onde eu tenho marcado a minha região de interesse institucional. Como que eu marco uma, uma região de compra aqui? Como que eu vou atuar nessa região aqui? Se você opera como um institucional, você tem que entender que você tem que posicionar a sua compra na região que você vê que tem um interesse ali de atuação, de parada de preço para ele continuar o movimento de compra, e o seu stop sempre tem que estar abaixo de um fundo, né? Isso é o simples ali, é o básico que a gente trabalha, né? E sempre numa região, buscando um risco retorno ali de no mínimo 3 para 1. No mínimo, você tem que trabalhar isso. Se o seu stop for grande, então no mínimo um 3 para 1. Se o stop for pequeno, no mínimo ali dá para você buscar mais daí, né? Dá para buscar um 4 para 1, 5 para 1. E nesse operacional aqui ele te dá muito disso, tá? Se você souber identificar. Aqui a gente teria aqui um risco retorno de 3 para 1, ele pagaria tranquilamente no dia ali, tá? Daria para você pegar ali, né? É um risco aí de, deixa eu ver aqui, ele tá dando 40,
30 pontos, aí uma média de 35 pontos aí, 30 pontos aí para um gain aí grande aí, ó. Um gain aí de 90 pontos aí, no mínimo aí. Daria para você pegar na segunda-feira. Agora vamos ver aqui. Terça-feira aqui. Vamos ver aqui a atuação do preço aqui na terça-feira. Que a gente tem aqui. Identifiquei minha região aqui de interesse no gráfico. Identifiquei um topo e um fundo ali. Entrando com uma posição de venda, buscando um risco retorno aí de, ó, aqui ele pagaria rápido aqui até 4 para 1. Aqui, ó, sendo mais arrojado, buscando um risco retorno de 5 para 1, pagaria tranquilo também, conseguiria pegar aí com um risquinho aí de um risco de 22 pontos, 22 pontos para 5 para 1 nessa região. Também conseguiria pegar. Posso pegar o toque, olha aqui, ó. Ah, chegou na minha região aqui, posso arriscar uma compra, uma venda? Pode. Chegou na minha região, qual o meu risco? Vamos colocar aqui, ó. Digamos, pegamos no 50 aqui, vai ficar bem fácil aqui. No 50, meu stop tem que estar no 30. Vamos ver aqui. Ó, nesse caso aqui ele te daria um stop, pegando no 50 aqui. Mas eu quero pegar mais próximo. Vamos pegar na linha aqui, ó. Na linha. Trabalho com um stop pequeno, 20 pontos. A entrada no 945 ali, onde está a minha região. Um stop de 20 pontos no 25 para um gain. Aí um gain de 3, um gain de 4 aí, ó, 4 para 1. Pagaria fácil. 4 para 1. Pagaria até mais, olha aqui, ó. Mas para você trabalhar tranquilo, 4 para 1, 3 para 1, assim, é uma margem que poucos utilizam aí. Geralmente você vê o pessoal trabalhando no mercado futuros aí com um gain de 20 pontos, 30 pontos. Agora aqueles que buscam de 50 a 100 pontos quase todos os dias aí, dificilmente você vai ver trader trabalhando com essa quantidade de ponto ali, porque o pessoal não consegue segurar a operação. Por quê? Porque eles não sabem a atuação do preço nas regiões corretas. Essa é a realidade. Eles não sabem para onde o preço quer ir, o que o preço quer fazer, porque eles não entendem as áreas de atuação do institucional, aonde está sendo marcado, aonde está sendo posicionado o interesse. Voltamos aqui, ó. Quarta-feira, o mercado abre, mostra o ponto de interesse. Ah, eu quero entrar nessa região aqui vendido. Eu sei que aqui é uma região aqui de resistência. Vamos lá. Região de resistência. Venda no 23,030. Stop no 50. 20 pontos. Vamos lá, certinho no 50. Qual que é o meu gain? Ah, meu gain eu quero até aqui. Porque eu sei que nessa região aqui é a região de segunda-feira. Eu não quero arriscar que o preço venha ali e me tire. Quanto que eu estou buscando de gain? 4. Risco retorno 4 para 1. Ah, não, chegou na região de segunda-feira. Eu quero fazer o quê? Eu quero comprar.
porque eu sei que ali é uma região de alta probabilidade do mercado vir ali, rejeitar e dar a compra. Tudo bem, um stop do que? De 20 pontos. Para um gain de quanto? Um gain de 4, de 3. Ah, chegou na minha região aqui, não respeitou, levou um stop do que? Um stop de 1. Um stop de 1. Buscando sempre um gain de 3, 4, 5 para 1. Levei um stop. Chegou próximo da minha região aqui novamente. Chegou na região de terça-feira. Eu já sei já. Veja bem, eu já sei, de quarta-feira aqui em cima. Eu já sei já que acima de segunda-feira eu tenho o quê? Tenho uma probabilidade maior de uma compra. Porque o mercado ele está querendo mandar esse mercado mais para cima. Esse mercado está comprador. Lembre-se, o mercado ele vai sempre atuar numa direção. Numa direção. Ele sempre vai posicionar as suas compras ou as suas ordens ou de compra ou de venda, tendenciando o movimento em uma direção, não lateral. Dificilmente você vai ver ele lateral numa região curta, entendeu? Então, geralmente a região de segunda-feira é uma região que ela vai te proporcionar um viés da semana. Trabalhando acima de segunda-feira, eu quero o quê? Eu quero compra. Eu vou procurar o quê? Vou procurar regiões onde eu sei que eu posso ter compra. O mercado chegou na minha região, quebrou a região de quarta-feira, trabalhou acima, vou o quê? Vou comprar. Entrada no 30, stop no 20. Vamos ver aqui. Não, stop compra no 30, stop no 10. Vamos lá no 10. Um gain de 3 para 1. O mercado faz o quê? Vem na minha região, começa a trabalhar lateral na minha região, faço a compra no 30, gain de 3 para 1. Levei um stop aqui, onde eu perdi 1. Aqui eu arrisquei 1 novamente e ganhei 3. Você está vendo como a conta ela é totalmente diferente? Quando eu arrisco, quando eu perco 1, quando eu ganho 3, 4, 5, até bem mais às vezes, entendeu? Continuo atuando nessa região aqui. O mercado continua o quê? Atuando na região de quarta-feira na quarta. Nessa região aqui, me proporcionando o quê? Compras não posso comprar. Lembre-se, a compra ou venda depende muito daquilo que você está enxergando, daquilo que você está vendo no mercado. Entendeu? Não quer dizer que, não, chegou na minha região, eu tenho que comprar, chegou na minha região, eu tenho que vender. Não. Chegou na sua região, você tem que ver qual é o sentimento do mercado, para onde o mercado quer ir. Aqui a gente tem um sentimento do mercado. O mercado quer ir para cima. Chegou na minha região, eu vou comprar. Se eu comprasse novamente ali, ia me dar uma compra de 5 para 1. Chegou na minha região de terça-feira. Olha que interessante. Chegou na minha região de terça-feira. Lembra que a gente tinha marcado terça-feira, a região de interesse? O mercado faz o quê? Chega na minha região. Chegou próximo aqui a região. Posso vender? Posso. Se eu tenho definido o meu stop, posso muito bem vender. Meu stop é o quê? Eu trabalho com 20 pontos. Aqueles que trabalham com 20, 30, chegando na tua região, você tem que fazer o quê? Você tem que executar, porque você sabe que aquela região é uma região de alta probabilidade, onde o mercado vai respeitar, onde ele vai te pagar. Chegou na minha região, 2 para 1, 2 para 1 é 3, chega a me pagar 3 para 1. Aqui, gain novamente. Chegou na minha região, de terça-feira, vou executar o quê? Uma venda. Novamente. Meu stop, 20 pontos. Meu gain, 3 para 1. Pagou o quê? 3 para 1.
Quinta-feira, abriu minha região de interesse na quinta-feira. Mercado, eu tenho já minha região de interesse definida na quinta-feira. Vou comprar nele, vai me dar a opção de compra? Provavelmente não daria aqui não daria, tá? Aqui só deu a opção de compra para quem sabe muito bem como que abre a região de interesse aqui, tá? Essa região de interesse aqui, ela se forma na madrugada e ela se consolidariza após a abertura, onde ele te dá o viés muito rápido. Então, provavelmente, você no começo, se você não tem entendimento de onde são essas regiões, você tem que esperar o quê? O mercado mostrou a região de interesse, subiu, você quer o quê? Você quer que ele retorne aqui para fazer o repique. É a forma mais simples e fácil de estar pegando uma compra ou uma venda nessas regiões aqui. Quando você não tem todo o conhecimento necessário ainda para estar agindo nela, quando você identifica ela logo após a abertura ali, um tempo depois que o mercado abre ali. Entendeu? Mas a gente tem o que aqui? A gente tem o mercado subindo, a gente tem a região de segunda-feira aqui, a gente tem a região de quarta-feira aqui, a gente tem a região de quinta-feira aqui, a gente tem a região de terça-feira aqui. A região de terça-feira, o que a gente fez nessa região de terça-feira? Vendeu, né? Por sinal, a gente vendeu 2 vezes nela. Pegamos 2 gains. Mas a gente tem o que? 3 dias indicando que esse mercado está o que? Só subindo. A terça-feira a gente tem o que? O mercado chegou na terça-feira, aqui na região de terça-feira, e sentiu. Mas ele não chegou nem próximo à região de quarta-feira aqui, que é a região compradora aqui que a gente tem. Abriu quinta-feira, abriu entre quarta e terça-feira, mais ou menos na região de 50%. O mercado abre, trabalha um pouco abaixo, consolida a região de interesse da quinta-feira e faz o que? Vai lá buscar a região de terça-feira e começa o que? A trabalhar nessa região aqui. Só que a gente já tem um indicativo que esse mercado só quer subir. Por que eu vou vender de novo aqui? Por que eu vou me arriscar a vender aqui, sendo que eu sei que dos 4 dias da semana o mercado está trabalhando, formando regiões e trabalhando acima, somente na terça-feira não? Por que eu vou me arriscar em 3 dias o mercado falando, ei, eu estou subindo, ei, eu vou subir? Por que eu vou pegar uma região de terça-feira aqui e vou vender? É a mesma coisa de você pegar 3 pessoas, colocar de um lado e uma pessoa do outro lado numa corda e esticar e falar, agora vocês 3 puxam e você sozinho aí aguenta e segura essa corda aí contra os 3. A pessoa vai aguentar? Não, essa corda vai o quê? Ele vai estourar, o cara não vai conseguir segurar. Então, tem algumas coisas que a leitura é simples. Não dá para você querer vender quando o mercado só está subindo. Então, você tem que fazer o quê? Tem que seguir o fluxo. Siga o fluxo. E mas o mercado é muito rápido. O mercado ele te dá a oportunidade, mas muitas vezes ele não dá da forma que nós queremos. Então, a gente tem aqui o mercado trabalhando aqui, volta, retorna, vem aqui, ele dá uma comprinha aqui e explode para cima. Explode para cima. Se você tivesse esperado o mercado retornar aqui bem em cima da região, com certeza você não pegaria. Agora, se você sabe que essa região aqui é uma região de o quê? Rompeu para cima, ela vira o quê? Um suporte. Você pode arriscar alguns pontinhos a mais e pegar uma compra. Diminui a mão e pega uma compra. E o mercado foi o quê? Foi só para cima. Só para cima. Então aqui a gente tem segunda, terça, quarta e quinta-feira. O mercado está o quê? Lá em cima, nas máximas históricas, rompendo máxima histórica. E o mercado faz o quê? Abre na sexta-feira. O mercado à vista abre na sexta-feira e você não vê esse mercado após a abertura do à vista renovar máximas. Você vê
o mercado abriu uma zona de interesse bem no topo, nas máximas, na sexta-feira. Você pensa o quê? Eu quero o quê? Eu quero vender, esse mercado vai se realizar. E foi até a operação que eu postei ali no meu Instagram na sexta-feira, né? Lá que eu tinha pegado uma venda. E peguei mais de 100 pontos nessa venda aí. Mas como que eu atuaria aqui? Esperaria o mercado me mostrar, mostrei até, postei até eu acho que um pouco antes de sair a notícia, a região aqui de interesse na sexta-feira aqui, né? O que que eu faço? Simplesmente aquilo que eu estou acostumado a fazer, que é uma venda, 20 pontos de stop trabalho, para um gain de 3 para 1, posso fazer uma parcial no 3 para 1, posso fechar metade no meu lote no 3 para 1 e posso buscar mais, posso buscar um 4, posso buscar 5 para 1, posso buscar 10 para 1, depende daquilo que o mercado te mostra, da volatilidade do mercado também. Mas sempre é bom quando você esticar o seu gain e você fazer uma parcial. 5 para 1 dificilmente você vai ver no mercado trades, a maioria dos traders pegando 5 para 1 aqui. Você vai ver sempre o pessoal falando para você, pega 2 para 1, 2 para 1. Se você se focar e começar a trabalhar pegando 3 para 1, 5 para 1, 4 para 1, cara, você vai voar. Agora, se você começar a pegar só 2 para 1, 1 para 1, esse mercado aqui dificilmente você vai conseguir vencer nele, dificilmente você vai conseguir viver dele, porque a conta no final não vai fechar. Pare de pegar 20 pontos. Eu vejo muitos traders hoje em dia aí falando, hoje vejo muito, o mercado abre 10h30 e você vê trader falando, meu dia acabou, 10 minutos depois, meu dia acabou, peguei 20 pontos, 30 pontos, meu dia acabou. Eu imagino, como assim o dia acabou? O dia mal começou, o mercado à vista abriu, a região institucional está formando ainda e a pessoa simplesmente fala, meu dia acabou porque eu peguei 20 pontos. Mude essa mentalidade. A partir do momento que você se acostumar a pegar 50 pontos, 100 pontos, 150 pontos diariamente, todos os dias, pegando uma média de no mínimo 50 pontos, você vai ver que vai mudar totalmente a tua forma de operar e os seus resultados. A partir do momento que você deixar de ser como esses traders que trabalham para pegar 20 pontos, 30 pontos. Porque você vai ver que no final eles estão entrando alavancados, com a quantidade de lote muito maior do que eles poderiam estar utilizando, quebrando muitas contas muitas vezes, porque nem todo dia ele vai conseguir performar da forma que ele acha que ele tem que performar ali, porque 20 pontos é muito pouco ponto, 30 pontos é muito pouco ponto para você viver de trade, e vai se arriscar muito no mercado para pegar pouco ponto, porque daí você tem que entrar com um lote muito maior, você vai se sentir desconfortável e a chance de você errar é muito maior. A partir do momento que você trabalha com a busca de um 3 para 1, de um 5 para 1, aí você consegue fazer uma parcial ali com 50 pontos, que é o que eu utilizo. Você consegue fechar o seu trade com 100 pontos, você consegue performar muito melhor e com um lote muito menor, entendeu? Onde você sabe o que? Se você levar um stop, vai ser um stop pequeno, um valor é, totalmente insignificante para você. Aí quando você ganhar, você vai ganhar 3 vezes, 4 vezes, muito mais do que aquilo que você arriscou ali, entendeu? E um trade muitas vezes vai salvar seu dia. Um trade somente. Um trade você vai finalizar o seu dia.
mas vai ser um trade de 100 pontos. Não adianta nada você ser um trader que busca 10, 20, 30 pontos ali no dia e entra com 1, 2, 3 lotes cheios ali, e o dia que você leva um stop, leva todo o seu lucro da semana, porque você não consegue segurar, o trade. Porque chegou 20 pontos, você já está suando ali, ai meu Deus, será que vai, será que vai? E as contas não vai fechar no final do mês. Então, procure entrar sempre com o lote necessário, procure identificar as regiões de atuação de preço, as regiões de manipulação, as regiões onde o institucional está agindo, porque daí a chance de você ganhar só no mercado é muito maior. E pare de procurar setup infalível. Tente identificar como o mercado trabalha, aonde ele atua, a forma que ele atua, e que você vai conseguir ter ganhos muito maiores a partir desses momentos. E você vai conseguir desempenhar muito melhor no teu operacional e mais tempo também para você fazer outras coisas, não ficar aí o tempo todo somente no gráfico, tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês. Eu tenho divulgado no meu Instagram lá as regiões de atuação de preço, né? Aonde, como a gente pode ver aqui, ele proporciona muitas oportunidades de trade e com stops baratos, né? E aonde você não precisa ficar procurando entradas. O mercado ele vai te mostrar o direcional, o mercado ele vai te mostrar o que ele quer fazer. Você só simplesmente precisa o que? Saber o momento certo de atuar nesse mercado e pegar as melhores oportunidades. Mesmo que você leve um stop loss, você sabe que você está agindo na região correta ali. Muitas vezes você vai levar um stop loss, mas você sabe que na hora que você pegar o gain seu, na hora que você pegar uma boa operação, você vai estar sempre lucrando 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, entendeu? E é assim que o jogo funciona, é assim que o institucional trabalha durante a semana. A gente sabe que a gente está numa região aqui de topo histórico, né? De realizações, quando a gente chega nessas regiões. Então, ficar atento aí para essa próxima semana, porque provavelmente podemos ter aí uma semana de correção aí, e ficar atento aí também. Eu vou estar divulgando durante a semana aí as regiões de interesse dessa próxima semana. Então, se você quer entender um pouco mais como que funciona esse jogo aí do institucional aí, da abertura de posição deles, né, durante o decorrer da semana aí, me segue lá no Instagram lá, que eu vou estar postando todos os dias após a abertura ali a região onde o mercado vai ter um interesse de estar manipulando ali e, e dando o direcional dele para onde ele quer estar levando o mercado. Beleza? Uma, um bom, uma boa semana a todos aí. Espero que vocês tenham uma boa semana de trade. Falou.